o carnismo abrange uma mitologia completa sobre por que seria ético comer alimentos de origem animal e não seria bom ser vegetariano. Olá galera, eu entro agora na segunda parte da série Carnismo e aqui conto com detalhes todo, ou quase todo, o sistema de crenças da ideologia carnista abrange. O que é que, afinal de contas, o carnismo prega ao defender o consumo de produtos de origem animal? O carnismo envolve toda uma mitologia, que é até complexa e intrincada. São inúmeras crenças que podem ser compiladas numa única mitologia que diz respeito tanto aos fundamentos morais, nutricionais e ecológicos, no sentido da ciência da ecologia, que justificariam o consumo de animais, como também uma demonologia vegetariana. Eu divido em 3 tópicos as crenças do carnismo, que fundamentam de forma imperativa o consumo de alimentos de origem animal. Logo a seguir, as crenças demonizadoras do vegetarianismo vão ser abordadas no próximo vídeo da série. Aí nas 2 partes, eu faço um recorte das crenças encontradas no carnismo ao longo dos últimos anos, e nenhuma delas pode ser generalizada, de modo que se pense que todos os carnistas têm todas as crenças descritas em comum, porque alegar que todos os carnistas pensam igual e acreditam em tudo que eu vou dizer nesse e no próximo vídeo da série seria uma falácia do espantalho de nossa parte. As bases filosóficas do carnismo são o antropocentrismo e o especismo, que na prática pregam a mesma coisa, que é o ser humano como centro de toda a natureza terráquea e, por tabela, de todo o reino animal. Isso se um carnista sequer considerar o ser humano um animal. A defesa aberta do carnismo é que todas as espécies animais existentes seriam inferiores à humana, embora algumas delas sejam menos inferiores que as demais. Isso se baseia numa hierarquia moral baseada numa escala de semelhanças filogenéticas de cada espécie animal com a espécie humana. Na versão brasileira dessa hierarquia, o ser humano é obviamente o topo da pirâmide moral do especismo. Logo abaixo estão os primatas não humanos, como gorilas, chimpanzés e macacos, que podem ser explorados com muita moderação em pesquisas científicas ou confinados em zoológicos, mas não domesticados para fins de companhia. Em seguida, vêm os animais domésticos, convencionalmente conhecidos como de estimação, mas especificamente os cães e gatos, que podem ser tanto explorados com moderação em pesquisas científicas, como tratados como mercadoria em pet shops. Aí abaixo desses estão os animais silvestres, considerados bonitos e carismáticos, como a baleia, o mico-leão, a arara, os canários, etc., que podem ser capturados, comercializados e forçadamente acostumados a uma vida doméstica de prisão em gaiolas ou jaulas de zoológico, ou no caso dos cetáceos, explorados em parques aquáticos ou caçados por sua carne. Aí na mesma camada estão os cavalos, burros e outros animais ditos de tração ou de transporte. Mais abaixo estão os primeiros dos chamados animais de produção. Seriam os mamíferos explorados pela pecuária e por pseudospotes de exploração animal, como bovinos, porcos, caprinos, ovinos e búfalos. Aí na base, a gente tem as aves exploradas em granjas, como galináceos, perus, codornas, etc., e peixes, crustáceos e moluscos ditos comestíveis. Isso se considerando que eu falo dos animais economicamente interessantes aos exploradores humanos. A inferioridade dos animais não humanos seria justificada pela incapacidade deles de raciocinar, de desenvolver cultura em linguagem complexa. Isso faria deles seres comparáveis a autômatos ou robôs que, sendo incapazes de se rebelar em conjunto contra os humanos, seriam naturalmente dóceis e submissos, prontos para serem dominados e explorados por seres humanos. Aí com isso, o ser humano, única espécie dotada de raciocínio complexo, cultura, linguagem simbólica e capacidade artística, teria o direito, outorgado ou pelas divindades ou arrogado pela própria espécie humana mesmo, de dominar e explorar todos os demais seres sencientes para todos os fins que lhes forem interessantes: alimentação, vestuário, pesquisa científica, entretenimento, ornamentação, produção de matérias-primas, estimação comprada, entre outros fins. Essa dominação seria justificada, além de pela exclusividade de cognições e habilidades avançadas aos humanos, por alguns princípios morais desigualitários, como a supremacia dos interesses humanos sobre as necessidades e interesses de todos os demais animais. Isso, se sequer for reconhecida pelos carnistas,
existência de necessidades e interesses em outros animais. A dicotomia ou eles ou nós, segundo a qual a integridade e vida de duas espécies, a humana e uma não humana, não poderiam ser respeitados ao mesmo tempo. A submissão natural dos animais, que não podem se rebelar e aparentam aceitar ser tocados por peões, confinados, mutilados, queimados, ordenhados e mortos. O direito divino de explorar e matar animais, segundo o qual o ser humano teria o direito otorgado por Deus ou pelos deuses para dominar os demais animais, enquanto estes teriam sido divinamente criados exclusivamente para servir os humanos. A restrição de merecimento de direitos aos seres humanos, já que eles seriam os únicos animais capazes de assumir deveres em contrapartida aos direitos. A não reciprocidade de consideração moral, que prega que se um animal não humano não tem senso moral ao lidar com seres humanos, os humanos necessariamente não precisam dedicar qualquer empatia a ele. E o relativismo moral, segundo o qual os direitos humanos seriam apenas uma ordem moral qualquer, que ninguém teria a obrigação de respeitar, seriam apenas um sistema de valores subjetivos que poderiam ser livremente preteridos em favor de uma ordem moral antropocêntrica e desigual. Outros argumentos usados pelos carnistas são a crença de que abater não seria o mesmo que assassinar, não teria a mesma carga intrínseca de violência, crueldade e desnecessidade, e a de que a existência de fazendas e granjas que utilizam expedientes de crueldade explícita contra os animais seriam meras exceções, meros casos isolados que uma fiscalização governamental poderia disciplinar com facilidade e com acato por parte dos pecuaristas. Outro aspecto extremamente importante no carnismo é a crença de que os animais sempre vivem soltos em roças verdejantes e bucólicas, em comunhão com a natureza, e gostam de servir aos humanos como máquinas de produção ou fazedores de carne. O consumo de alimentos de origem animal não teria um impacto ambiental relevante, de tão baixo que seria. Existe uma espécie de justnaturalismo primitivo no carnismo, segundo o qual a humanidade não seria regida por princípios éticos e leis, mas sim por leis extremas de sobrevivência, sendo as principais as seguintes. Primeiro, a lei da sobrevivência, ou lei da selva, ou lei da vida, segundo a qual, se o ser humano não matar outros animais para comê-los, vai perecer e sucumbir às hostilidades do ambiente onde vive, mesmo quando esse ambiente é uma cidade de uma civilização moderna ou um ambiente rural que já foi desmatado. A seleção natural, que é outro nome na prática dado à lei da sobrevivência, curiosamente invocada muitas vezes por quem sequer conhece o conceito biológico de seleção natural, a qual obrigaria o ser humano a matar para comer, para continuar sendo a espécie racional, de cognição avançada que é, e continuar evoluindo e desenvolvendo o cérebro com o passar das gerações, uma divagação puramente lamarquista. A lei do mais forte também, segundo a qual o ser humano precisaria exercer a força física contra animais mais fracos, o que não pode se defender, para poder sobressair como espécie apta a continuar existindo. Princípio esse que é uma distorção da lei do mais apto darwiniana, que afirma que não é simplesmente a força bruta, mas sim a aptidão anatômica e fisiológica, o estabelecimento de certas relações ecológicas que fazem a espécie sobreviver e sobressair. E outra lei é a tal da cadeia alimentar, que seria uma cadeia alimentar imposta pela natureza ao ser humano e da qual ele não poderia escapar. Segundo essa cadeia, o ser humano ocuparia o topo dela, o seu nível trófico obrigaria a comer carne, mesmo considerando que o ser humano moderno é o próprio criador e administrador de sua cadeia alimentar e pode flexibilizá-la quando assim optar. A crença carnista é de que não, o ser humano precisa comer carne, caso contrário, estaria violando sua própria natureza. Segundo a mitologia carnista, a carne é essencial para a manutenção da saúde e vida humanas, e o corpo humano depende vitalmente de nutrientes das carnes e dos laticínios. Dizem os carnistas que existem nutrientes exclusivos de alimentos de origem animal, que não seriam encontrados em nenhuma outra fonte alimentar, nem mesmo em suplementos vitamínicos. Esses nutrientes seriam a proteína, ou um ou mais aminoácidos essenciais, cujos nomes nunca são revelados, o ferro, o cálcio, o zinco e a vitamina B12. Aí o mito carnista reza que retirar a carne e os laticínios das refeições, mesmo substituindo-os por fontes não animais compensatórias, iria acarretar, com certeza ou altíssima probabilidade, problemas como subnutrição,
anemia ferroprivo-megaloblástica, apatia física, queda de cabelos, magreza excessiva e outros sintomas. A única forma de resolver isso seria consumindo refeições que pesem vários quilos e tomando suplementos dos mais diversos nutrientes. Em relação à anatomia, características como os dentes caninos, mesmo tão pequenos e desamolados, a acidez do estômago, a incapacidade de digerir celulose e a funcionalidade marginal do apêndice seriam provas cabais de que o organismo humano seria incapaz de se alimentar apenas de vegetais e por isso precisaria inexoravelmente de carne e leite. Muitos dizem, aliás, que esses fatores tornariam o ser humano não onívoro, mas carnívoro por natureza. Aí a biologia também é tomada de assalto e manipulada pela mitologia carnista, quando os defensores dessa mitologia argumentam tanto que as plantas também são seres vivos, com a premissa imaginária de que os vegetarianos prezam pela vida e não pela ciência junto aos interesses próprios do indivíduo, com parâmetro moral, quando prestam respeito ao animal, como que vegetais teriam a plena capacidade de sentir dor e manifestar emoções, segundo eles, capacidades que o ser humano não poderia perceber nas plantas. Em relação à crença na ciência vegetal, apontam como evidências as reações bioquímicas da planta a estímulos externos, como o tropismo e a exalação de veneno para afastar ou matar predadores. Estudos de credibilidade científica duvidosas sobre supostas emoções e sensorialidades que seriam manifestadas pelas plantas. E curiosamente levanta essa teoria da ciência vegetal não para garantir que as plantas se tornem sujeitos de direito como os animais, mas sim para nivelar para baixo a consideração moral de plantas e animais, ambos sendo sencientes, mas mesmo assim inferiores aos humanos. No setor evolucionário da biologia, o carnismo manifesta duas crenças majoritárias, ambas baseadas no há muito tempo ultrapassado lamarquismo. A primeira é a crença de que o cérebro humano, ou hominídeo, teria crescido em tamanho e evoluído ao longo dos milhares de anos estritamente pelo consumo de carne, e por isso deveria continuar comendo carne para que essa evolução cerebral continue e não haja um risco de involução, de diminuição do volume cerebral. E a segunda é de que a seleção natural teria eliminado os hominídeos vegetarianos simplesmente porque não comeram carne e por isso a atrofização do crescimento cerebral ao longo das gerações teria extinto. E os homo sapiens teriam sobressaído nessa seleção principal ou unicamente porque comiam carne. Em ambas as crenças existe a premissa de que a seleção natural do Paleolítico continuaria valendo hoje da mesma forma para os humanos, mesmo nas civilizações modernas. E por isso o ser humano não deveria virar massificadamente vegetariano, sob pena de retroceder a evolução cerebral e sucumbir às condições ecológicas. A segunda parte da série Carnismo fica por aqui, e no próximo vídeo eu continuo falando da mitologia carnista, dessa vez sobre como essa mitologia imagina os vegetarianos e veganos. Aí a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!